tens acompanhado os mercados financeiros nos últimos meses, provavelmente já reparaste em algo interessante. O ouro voltou a estar no centro das atenções, os bancos centrais estão a aumentar as suas reservas, os investidores estão novamente focados neste ativo e o preço do ouro tem mostrado força durante um período, digamos assim, de elevada incerteza económica. Mas a grande questão é, por que é que isto está a acontecer agora? O que é que isto poderá significar para os mercados nos próximos anos? A verdade é que o ouro tende a atrair atenção precisamente quando os investidores começam a sentir mais incerteza em relação ao futuro da economia, das moedas e até mesmo da estabilidade financeira global. E quando isso acontece, normalmente significa que existem mudanças aqui importantes a acontecer nos bastidores dos mercados. Mas antes de continuarmos, uma nota rápida. Olá a todos, eu sou a Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Ora, é também importante referir que este vídeo tem apenas fins informativos e educativos. Nada do que for aqui discutido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou como qualquer recomendação de compra ou venda ou qualquer ativo financeiro. Todos os investimentos envolvem risco e cada pessoa deve avaliar a sua própria situação financeira, objetivos, a tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão de investimento. Durante muito tempo aqui, falando do ouro, ele foi visto quase como um ativo, vamos dizer, antiquado. Algo associado a crises financeiras, guerras, inflação elevada, investidores extremamente conservadores. Entretanto, as ações e a tecnologia e os ativos de crescimento dominaram uma atenção dos mercados durante aqui mais de uma década, talvez. E é fácil perceber então o porquê. Nos últimos anos, muitos investidores habituaram-se a um ambiente muito específico. Taxas de juros baratas, crédito barato, elevada liquidez e forte crescimento das bolsas. Neste tipo de ambiente, os ativos que não geram rendimento direto, como o ouro, tendem a perder relevância. Mas o problema é que os ciclos económicos aqui também mudam. E quando mudam, a forma como os investidores olham para o risco também muda. Hoje estamos num ambiente completamente diferente daquele que tínhamos há alguns anos atrás. Continuamos a ter inflação acima dos níveis ideais em várias economias, dívida pública historicamente elevada, tensões geopolíticas constantes e incerteza em relação ao crescimento económico global. E quando este tipo de incerteza existe, muitos investidores começam naturalmente aqui a pensar formas de diversificar o risco. Historicamente, então, o ouro tem sido utilizado muitas vezes com este objetivo. Não porque seja um ativo perfeito ou livre de volatilidade, mas porque determinados contextos económicos teve aqui comportamentos diferentes como outros ativos, em comparação a outros ativos financeiros. Por exemplo, durante períodos de maior instabilidade financeira ou preocupações com a inflação, o ouro recebeu frequentemente mais atenção por parte dos investidores por ser visto, por alguns, vamos dizer assim, como uma reserva de valor. Mas existe um ponto muito importante que muitas pessoas não compreendem totalmente, que é o ouro não sobe apenas por causa da inflação. Na realidade, o preço do ouro depende de vários fatores ao mesmo tempo. As taxas de juros, a força do dólar americano, confiança nos mercados financeiros, política monetária, tensões geopolíticas e até o comportamento dos bancos centrais podem influenciar o preço do ouro. E é isso que torna este mercado muito mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Outro fator extremamente importante é aquilo que os bancos centrais estão aqui a fazer. Nos últimos anos, vários bancos centrais aumentaram significativamente as suas reservas, isto de ouro. E claro que isto não acontece por acaso. Muitos analistas acreditam até que isto reflete uma tentativa de diversificar reservas internacionais e reduzir a dependência de determinados ativos monetários tradicionais. Porque quando até instituições financeiras estatais aumentam a exposição ao ouro, isso pode indicar preocupações crescentes em relação a possíveis mudanças económicas ou monetárias no futuro. Existe também aqui uma dimensão geopolítica muito importante. O mundo está cada vez mais fragmentado, isto de forma económica. Tensões entre grandes potências, conflitos comerciais, sanções económicas, disputas estratégicas estão realmente a alterar o panorama global. E durante períodos de maior tensão geopolítica, os ativos historicamente utilizados por alguns investidores para diversificação tendem a receber mais atenção. Outro fator aqui que podemos falar é essencial também para compreender o ouro, claro, é a sua relação aqui com as taxas de juros. Quando as taxas de juros estão elevadas, ativos que geram rendimento como obrigações ou produtos de rendimento fixo tornam-se relativamente mais atrativos. Isto acontece porque os investidores conseguem obter aqui o retorno potencialmente com menos exposição ao risco. Mas quando os mercados começam a acreditar que os bancos centrais podem cortar taxas de juros no futuro, a situação vai mudar. O custo da oportunidade de manter o ouro vai aqui diminuir, ou seja, alguns investidores podem deixar de ver tanta vantagem em manter capital apenas em ativos de rendimento fixo e começam a olhar então para os ativos alternativos. E isso pode aumentar o interesse em ativos como o ouro. No entanto, é importante reforçar aqui uma coisa: o ouro não funciona como uma empresa. Uma empresa pode inovar, aumentar receitas, expandir operações, gerar lucros. O ouro não produz cash flow, não paga dividendos, nem cresce da mesma forma.
O seu valor depende muito mais da percepção, da procura global e das condições económicas e, claro, da confiança dos investidores. E isto é muito importante porque significa que o ouro pode passar longos períodos sem valorizações significativas. E muitas vezes, quando um ativo começa a subir fortemente e aparece constantemente nas notícias, as pessoas começam a assumir que vai continuar a subir para sempre. Mas os mercados raramente funcionam assim. O ouro aqui também tem ciclos, também apresenta volatilidade e também pode sofrer correções significativas. É precisamente por isso que tomar decisões de investimento apenas com base em emoções ou manchetes de jornais pode aumentar consideravelmente o risco. Já agora, este vídeo inclui uma parceria comercial com a Freedom 24. Este vídeo inclui então esta parceria que se destina apenas a fins informativos e educativos. A Freedom 24 é uma plataforma de corretagem europeia que permite aos investidores aceder a ações, ETFs ou obrigações em vários mercados internacionais. Agora, existe aqui uma outra questão interessante quando falamos de ouro. A diferença entre investir diretamente no ouro ou, neste caso, em instrumentos financeiros ligados ao ouro. Comprar ouro físico pode fazer mais sentido para algumas pessoas, mas também envolve desafios. O armazenamento, a segurança, a liquidez, os custos adicionais. Os ETFs aqui oferecem exposição aos movimentos do preço do ouro através de instrumentos negociados em bolsa e a sua utilização aumentou muito nos últimos anos entre alguns participantes, investidores do mercado que procuram diferentes formas aqui de exposição. Mas, mais uma vez, estratégias diferentes podem fazer sentido para pessoas diferentes. Outro ponto aqui relevante é que muitos investidores não utilizam o ouro como o seu investimento principal, mas sim como parte de um portfólio diversificado, porque o objetivo nem sempre é maximizar os retornos a qualquer custo. Muitas vezes o objetivo é reduzir a volatilidade, criar equilíbrio entre os diferentes tipos de ativos e isto liga diretamente um dos conceitos mais importantes aqui do mundo dos investimentos, que é a diversificação. Num mundo cada vez mais imprevisível, muitos investidores preferem não depender exclusivamente de um único setor, de um país ou de classes de ativos, porque ninguém consegue realmente prever o que é que vai acontecer nos mercados financeiros nos próximos anos. Pode existir forte crescimento económico, recessão, inflação persistente e até desaceleração global. E é precisamente porque o futuro é incerto que muitos investidores tentam construir portfólios aqui capazes até de lidar com diferentes cenários. E neste momento o ouro voltou ao radar dos investidores porque estamos a atravessar uma grande transição económica global. Os mercados estão a tentar aqui perceber o que é que os bancos centrais vão fazer a seguir, se a inflação vai realmente ficar controlada, se o crescimento económico vai desacelerar significativamente de forma a que as tensões geopolíticas podem até afetar a economia global. E quando existe tanta incerteza ao mesmo tempo, alguns ativos historicamente utilizados por investidores para diversificação acabam naturalmente por receber mais atenção. Mas isso não significa que o ouro seja automaticamente a melhor escolha, vamos dizer assim, ou que vá continuar a subir de forma indefinida. Na prática, os investidores mais consistentes aqui, normalmente o que é que fazem? Focam-se menos em encontrar o ativo aqui perfeito, aquilo que vai ser o melhor investimento, e mais em construir estratégias equilibradas, disciplinadas e alinhadas com os seus objetivos de longo prazo. No final do dia, investir não é prever constantemente a próxima tendência. As pessoas acham que é isso, mas não é. É manter uma estratégia aqui racional, mesmo que durante períodos de volatilidade de incerteza nos mercados, seja possível funcionar. E é talvez uma das maiores diferenças entre os investidores emocionais, vamos dizer assim, e investidores mais preparados. Uns reagem constantemente às manchetes dos jornais e às notícias, outros focam-se na gestão do risco, consistência e visão de longo prazo. E é também importante recordar que os resultados passados não garantem resultados futuros e que todos os investimentos envolvem risco e perda de capital. Já agora, este conteúdo também não substitui aqui nenhuma análise individual nem aconselhamento financeiro profissional. O objetivo aqui é apenas ajudar os espectadores, que estão desse lado, a compreender melhor as tendências económicas e financeiras aqui de uma forma mais informada. Se gostaste deste vídeo e queres mais conteúdos sobre investimentos, economia e educação financeira, deixa aqui um gosto porque isso ajuda mesmo o canal neste vídeo. Quanto a mim, já sabem, espero-vos no próximo.